Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu vim aqui ler meu evangelho. Vou ler aqui: bem-aventurados aqueles que são brando e paciente, pacífico. Então, se injúrias e violências. Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. São Mateus capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aprendeste o que foi dito aos amigos: não matareis, e todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo, que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento, que aquele que disser a seu irmão Ráquica merecerá ser condenado pelo conselho. Desculpa, pessoal. E que aquele que lhe disser sois louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Por essas máximas, Jesus faz da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por consequente, a violência, a cólera e mesmo toda a expressão descortes com respeito ao semelhante. Hóquica era entre os hebreus um termo de desprezo que significava homem de má conduta. É isso que significa. Homem de má conduta, eles chamavam de Háquiga. E se pronunciava escarrando e desviando a cabeça. Até naquela época lá, as pessoas eram muito ignorantes. Ele vai mesmo mais longe, uma vez que ameaça com o fogo do inferno aquele que disser ao seu irmão, sois louco? É evidente que, aqui como em toda circunstância, a atenção agrava ou atenua a falta, mas em que uma simples palavra pode ter bastante gravidade para merecer uma reprovação tão severa. Sai daí, Klaus! Sai daí! Sai daí de baixo! Tão severa é que toda a palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que deve regular as relações dos homens e manter entre eles a concórdia e a união, que é um insulto à benevolência recíproca e a fraternidade, que entretém o ódio e a animosidade, enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Mas o que diz Jesus por essas palavras? Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra.
tendo ele dito para renunciar aos bens deste mundo e prometendo aos céus, prometendo-os do céu. À espera dos bens do céu, o homem tem necessidade dos da terra. Para viver, somente lhe recomenda não ligar a estes últimos mais importância do que os primeiros. Vaneira, quer sair? Dá um tempo, eu não posso parar aqui. Mas você falou que ia levar. Mas não posso parar, dá um tempo. Mas ele não pode dar um tempo. Por estas palavras, ele que quer dizer que até esse dia os bens da terra estão assambarcados pelos violentos, em prejuízo daqueles que são brandos e pacíficos, que a estes frequentemente falta o necessário, enquanto que os outros têm o supérfluo. Promete que justiça lhes será feita na terra como no céu, porque são chamados filhos de Deus. Quando a lei de amor e de caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal será o estado da terra quando, segundo a expulsão dos maus. Vânia, acho que ele quer fazer outra coisa. Introduções dos espíritos. A afabilidade e a doçura. Vou ler aqui uma passagem aqui. A paciência. A dor é a bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, mas bendizei, ao contrário, ó Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor neste mundo para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência é também uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo. Enviado de Deus, a caridade que consiste na esmola, todas as pobres e as mais fáceis da meritória, perdoar aquele, não, tá errado, mais fáceis da caridade, mas a bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória. Perdoar aquele que Deus colocou sobre o nosso caminho para serem os instrumentos do nosso sofrimento e colocar a nossa paciência à prova. A vida é difícil, eu sei. Ela se compõe de mil nadas que são picadas de alfinetes que acabam por ferir, mas é preciso considerar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos por outro. Por outro lado, e então veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva a fronte para o chão. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer de vós e não tinha nada a se censurar, enquanto que vós tendes vosso passado a expiar e vós fortalecer para o futuro. Sede, pois, paciente, sede cristão. Essa palavra encerra tudo. Um espírito amigo.
de 1862. Aqui, vou ler mais uma parte aqui. Obediência ou resignação e resignação. A doutrina de Jesus ensina em toda parte a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura muito ativa, embora os homens as confundam erradamente com a negação do sentimento e consentimento do coração. A resignação, a negação do sentimento é da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. As obras são forças ativas porque carregam o fardo das provas que revolta a insensata. Deixar cair. O fluxo não pode ser resignado, assim como o orgulho e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação desta virtude desprezada pela antiguidade material. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia no desfalecimento da corrupção. Veio fazer luzir no seio da humanidade abatida os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Cada época está assim marcada com o selo da virtude ou do vício, que a deve salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Eu digo somente atividade porque o gênio se eleva de repente, descobre sozinho os horizontes que a multidão não verá senão depois dele. Ao passo que a atividade é a reunião dos esforços de todo para atingir um fim menos grandioso, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos ao impulso que viemos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Aí do espírito preguiçoso, daquele que fecha seu entendimento. Infeliz, porque nós, que somos os guias da humanidade, em marcha ou atingiremos com o chicote e forçaremos sua vontade rebelde do duplo esforço do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder, cedo ou tarde, mas bem-aventurados os que são brandos, porque prestarão dócil ouvido ao ensinamento. Isso aí, pessoal. As coisas ruins aí já vem desde o primeiro tempo. Peço que vocês curta, compartilhe e comenta meus vídeos. Me ajude a subir com os meus vídeos, que dê tudo certo. Agradeço a vocês por estar sempre me ouvindo, me assistindo. Sem vocês também eu não conseguiria postar. Gratidão, tá, pessoal? Que Deus venha abençoar a vida de todos vocês. Que nada venha faltar a vocês, que vocês tenham muita paz e muita saúde. Até amanhã.